Vamos ficar todos de pé e abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em Levítico, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 6. Levítico capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, a palavra de Deus diz assim: Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará um novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. Amém. Pai amado, na tua casa estamos essa manhã, com a expectativa, Senhor, e o desejo de ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, falando ao nosso coração, trazendo entendimento, ó Deus, revelando a tua vontade para cada um aqui. Somente através da tua palavra obtemos isto, Senhor. Ela mesma diz que ela é o alimento verdadeiro para nós. Nem só de pão vivemos, mas da palavra que sai da tua boca. E é essa, Senhor, que precisamos. Uma palavra que venha do Senhor, de encontro às nossas necessidades espirituais, que traga mudança de rumo, de pensamento, Pai. É o que eu te peço. Entregando a minha vida em tuas mãos e clamando pela unção do Espírito Santo, sem a qual eu não posso ministrar a tua palavra, sem a qual a tua palavra não tocará nos nossos corações. Por isso, dá-me a unção do Espírito Santo, para que possamos ser tocados pelo Senhor nessa manhã. Assim te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o livro de Levítico, ele traz alguns sacrifícios, principalmente no seu início. Há uma narrativa de diversos sacrifícios que foram instituídos por Deus para aquele povo. Rituais que deveriam ser cumpridos por cada um dos israelitas. E a narrativa aparece aqui no início do livro de Levítico. Já falei algumas vezes à igreja que nada está na Bíblia por acaso. Nós não praticamos mais estes sacrifícios. Eles não fazem parte da nossa prática religiosa. Entretanto, os conceitos aqui apresentados continuam válidos. Os princípios por trás de cada um deles continuam válidos. Porque o sacrifício não é nada em si mesmo, senão o seu significado. E o que Deus deseja que nós venhamos hoje a entender o significado, entender o que está na palavra de Deus, porque ela mesma diz que toda a Escritura é inspirada e toda ela é útil para o ensino. Então não é porque não mais praticamos que não podemos aprender com aquilo que está aqui. Não fazemos o ritual, mas entendemos o significado e entendemos o princípio que está por trás disso, que ainda hoje é válido para a nossa vida. Os princípios da palavra de Deus, todos eles são válidos para nós. E o que está Deus instituindo aqui, e através dos sacrifícios que são mencionados neste livro, Ele está instituindo princípios para que o povo começasse a entender
a natureza do pecado e como ele pode ser perdoado por Deus. Para que o povo pudesse entender a seriedade do pecado e as consequências que ele traz. Deus instituiu esses sacrifícios para que começasse a ser criada uma consciência sobre aquele povo a respeito deste assunto. E todos os princípios ainda hoje são válidos para nós. E o que vamos ver na palavra de Deus é que, como diz mesmo a própria Bíblia, aquilo que estava no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que haveria de vir através de Jesus. Mas é um indicativo do que se cumpriria na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente em cada um dos sacrifícios do Antigo Testamento, através do significado daqueles sacrifícios. Tudo isso se cumpriu na vida de Jesus Cristo, quando ele se sacrificou e entregou a sua própria vida por nós. E é isso que nós vamos ver na palavra de Deus esta manhã. Será que de fato nós hoje, cristãos, que estamos na igreja hoje, ouvindo a palavra, entendemos os princípios bíblicos? Será que nós entendemos as coisas que estão na Bíblia? Ou ainda olhamos para isso assim com uma ideia completamente confusa e completamente errada? Será que nós conseguimos visualizar o princípio por trás destes sacrifícios e entender que esse princípio se aplicou na vida de Jesus e no que ele fez por nós? Irmão, será que a gente consegue visualizar Jesus aqui? E é isso que eu queria que você entendesse essa manhã. Primeiramente, falar a respeito de sacrifício já é um problema, porque é uma palavra mal entendida e às vezes mal utilizada, inclusive dentro das igrejas evangélicas. Sacrifício. Qual o sentido do sacrifício? O sentido da palavra é o sentido de dádiva, é o sentido de presente. Sacrificar é dar um presente oferecido por amor a Deus. Veja, é um presente que se dá a Deus e a motivação de dar-se esse presente deve ser o amor. Isso também não é muito compreendido. E eu não culpo muito a igreja porque os próprios judeus também não compreenderam esses princípios. Tanto que Deus mais tarde, em diversas passagens, teve que corrigir, teve que repreender, dizendo: eu não estou interessado em sacrifícios mecânicos, em que você apenas me dá coisas, eu não preciso de nada. Deus falou para o povo, porque os próprios judeus não entenderam o significado da palavra sacrifício. Sacrifício é uma dádiva, é um presente que se dá por amor. O texto aqui, logo no início, ele vai usar essas palavras. Ele vai falar de sacrifício e ele vai falar de oferta. Diz assim o versículo 2, trareis a vossa oferta, sacrifício, tudo isso tem o mesmo sentido, e a palavra hebraica deu origem a uma palavra grega, korban, oferta, que na verdade simboliza uma aproximação, é uma dádiva, é um presente que nos aproxima daquele a quem estamos presenteando. É esse o significado de ofertar e de sacrificar. É eu procurar, através daquele ato, me aproximar de Deus. Não é um instrumento para eu sugar de Deus alguma coisa, para eu tirar ou requerer de Deus alguma coisa. É um instrumento de aproximação, até pelo próprio sentido da palavra original usada no texto. Então a gente precisa se situar nisto aí para começarmos a entender o que significa. E se é uma dádiva, se é um presente, se tem o objetivo de aproximação, não pode ser algo forçado. Como é que eu vou ser forçado a dar um presente? Não pode. Um presente é algo que se dá voluntariamente. É algo que se dá de boa vontade, de bom grado, de bom coração. Não é? Então, desta forma deve ser entendida a nossa oferta ou o nosso sacrifício a Deus. Porque Deus não quer nada forçado de nós. O que Deus requer do seu povo é o voluntariado. Ele deu a instrução, mas obedecer deve ser voluntário. Deve ser de bom grado, deve ser de bom coração, deve ser uma atitude com esta motivação. E é isso que o Senhor queria que aquele povo começasse a entender.
E há vários sacrifícios mencionados em Levítico, mas o principal é esse primeiro, de Levítico capítulo 1, chamado aqui de holocausto. Holocausto, uma palavra que depois ficou eternizada, né? E bem comentada até nos dias de hoje. Mas a instituição do holocausto está aqui, em Levítico, no texto que nós lemos aqui, que é o principal dos sacrifícios do Antigo Testamento. Segundo a descrição bíblica, deveria ser oferecido um macho sem defeito do rebanho, é o que diz aqui o texto da palavra de Deus. E, ao contrário de outras ofertas que serão mencionadas no livro de Levítico, essa do holocausto tinha uma particularidade. Veja o versículo 9, está escrito: porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No holocausto, a oferta era completamente queimada. Era uma característica, não era apenas uma parte, mas todas as partes eram juntadas e queimadas na presença do Senhor. O holocausto era um sacrifício em que a oferta era por inteiro queimada e sacrificada ao Senhor. Então, isso traz uma ideia. Lembra que eu estou olhando para isso como para descobrir o princípio que está por trás, para que eu possa aplicar na minha vida hoje. Porque hoje nenhum de nós traz nenhum animal para ser sacrificado, mas o princípio que Deus queria mostrar continua válido. Eu preciso descobrir o que Deus requer de mim hoje. O que Deus requer de mim hoje? Oferta voluntária, sacrifício que me aproxime dele. Oferta voluntária, como só pode ser voluntária, porque senão não seria oferta. E, segundo a ideia do holocausto, já que a oferta tem que ser inteiramente colocada diante do Senhor, o que Deus está querendo de nós hoje é uma entrega voluntária que precisa também ser completa. Eu não quero dar só uma parte para Deus. Eu preciso ter o desejo de dar tudo para Deus. Senão não seria holocausto. Não seria completa a minha oferta. E precisa ser voluntária, porque senão também não seria oferta. É isso que Deus requer de nós. O que Deus quer de você? Deus quer a sua vida. Você está entendendo? Holocausto é a entrega completa da sua vida a Deus. Princípio que se repete no Novo Testamento, quando Paulo disse: oferecei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus não quer mais um animal. O princípio que ele estava mostrando lá atrás era para se cumprir no Novo Testamento em Jesus. E hoje ele quer a sua vida. Mas se você quer oferecer a Deus a sua vida, você não pode oferecer uma parte da sua vida. Primeiro, a oferta tem que ser voluntária, tem que ter o propósito e objetivo de te aproximar de Deus, e ela tem que ser completa, como completa era a oferta queimada em holocausto. Então, amados, esse é o entendimento que a Bíblia vai começar a nos dar. E o holocausto também não pode ser entendido como um pagamento pelo pecado. Nunca foi um pagamento nesse sentido cru da frase da palavra. Não é um pagamento, não, eu trago a oferta para pagar os meus pecados. Essa ideia de pagamento de pecados, ela é muito perniciosa e ela está contaminando o coração de muita gente, inclusive dentro das igrejas evangélicas, irmãos, por incrível que pareça. Pagamento por pecados. Isso aí já foi prática de vida de muita gente. Você confessava os teus pecados ao padre e ele te dava uma missão. Você vai rezar não sei quantas Ave Marias, não sei quantos Padre Nosso, porque através dessa reza, dessa repetição, desse sacrifício, se for de joelho é melhor, se for em cima do milho melhor ainda, você através disto pagará as ofensas, as culpas daquilo que você cometeu. Então a ideia de pagamento de pecados, ela é completamente errada diante da Bíblia. O holocausto nunca foi instituído por Deus como um pagamento pelo pecado, mas como uma prova de amor a Deus, uma prova de reconhecimento ao Senhor. Porque a palavra sacrifício, já vimos aqui, é para me aproximar, é um presente voluntário que me aproxima. Então não é um pagamento, mas é um reconhecimento. É um reconhecimento que eu preciso de Deus
para perdoar os meus pecados. Ele é um reconhecimento e não um pagamento, mas uma prova de que eu amo a Deus e me submeto a Deus. Assim temos que entender. E uma prova disso eu quero dar biblicamente a você. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, há uma figura aqui de um holocausto. Antes até da lei. Veja que o princípio vale para sempre. Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Diz assim a palavra: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Veja, antes da lei já tinha holocausto. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus disse a Abraão: pega seu filho Isaque, seu único filho, a quem você ama, e oferece-o ali em holocausto. E assim fez Abraão. Pegou Isaque, levou, subiu o monte, colocou ele lá, e estava pronto para desferir um golpe nele. Veja, Deus pediu um holocausto a Abraão. A prova de que o holocausto não é um pagamento de pecado é que Deus não falou de nenhum pecado de Abraão a respeito disso, mas requereu dele um holocausto. Veja, o holocausto não é um pagamento de pecado, mas uma prova de amor. Porque o que Deus queria era mostrar que Abraão realmente o amava. O amava a ponto de obedecê-lo, sacrificando no altar o que havia de mais precioso na sua vida. Uma oferta que não pagaria seus pecados, mas que o aproximaria de Deus ao provar mais ainda o seu amor por Deus. O princípio é o mesmo em toda a Bíblia. Uma coisa não é assim no Antigo Testamento e no Novo se torna diferente. O princípio é princípio e vale para sempre. Então o holocausto nunca foi um pagamento pelo pecado, mas sim uma prova do amor por Deus. Em hebraico, a palavra holocausto, ela tem um significado que também é importante a gente saber. Ela significa subir ao alto. Veja, é a união a Deus através de um sacrifício. Aquele que entrega o holocausto está subindo, está se aproximando de Deus, considerando que Deus está acima de nós. Ao oferecermos um holocausto, subimos com Deus. Quando Jesus se ofereceu por nós, ele se ofereceu em holocausto. Ele entregou a sua vida completamente. Seu sangue foi completamente vertido, simbolizando que foi uma oferta completa. Nenhuma parte dele foi preservada. Todo o Senhor se ofereceu por nós em holocausto. E por isso nos aproximou de Deus. E por isso subimos com Jesus para o céu. Por isso, por ele chegamos a Deus. Ele é o único caminho que nos leva à presença de Deus. Esse é o símbolo do holocausto que está simbolizado também no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus me torna possível unir-me a Deus, porque os nossos pecados, a Bíblia diz, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quem foi que removeu a separação? Jesus, através do seu sacrifício, do seu holocausto. Então a separação foi removida e eu me aproximei de Deus através de Jesus. Veja como tudo isso se encaixa, irmãos, no sentido, no símbolo do Antigo Testamento, através do holocausto. Por isso Jesus é o sacrifício pelo nosso pecado. Por isso Jesus é o holocausto predito aqui no livro de Levítico e também praticado por Abraão antes da lei ser entregue ao povo de Deus. A Bíblia traz princípios que são eternos, que nós precisamos aprender com eles. Veja, irmãos, através do holocausto, através de Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos subir para o encontro com o Senhor. Não há mais barreiras. Barreiras foram quebradas, porque o holocausto nos levou à presença do Senhor nosso Deus. E assim acontece em nossa vida. Nós damos um passo em direção a Deus. Mas a palavra de Deus mostra que um passo na direção de Deus faz com que Deus venha ao nosso encontro. Toda obra é de Deus, irmãos. De nós, apenas um passo é requerido. Apenas uma atitude é requerida. E esse mesmo princípio foi passado ao povo de Deus no Antigo Testamento. Embora, como eu disse, a maioria deles não entendeu esse princípio. Veja o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Na carta de Tiago, no capítulo número 4,
no verso número 8, diz assim: chegai-vos a Deus. Qual a consequência? E Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Uma atitude minha de me chegar, um passo que eu dou e Deus vem ao meu encontro. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. E é isso que eu faço através do holocausto, isso que Jesus fez por mim, através do holocausto que Ele ofereceu. Ele trouxe Deus ao meu encontro. Por isso Jesus é Emanuel, Deus conosco. Deus que antes para os judeus parecia distante, agora habitou entre nós. E agora se aproximou de nós. E tudo isso pelo sacrifício feito por Jesus Cristo. É o que diz, queridos, a palavra do Senhor. Para estar mais perto de Deus, a entrega precisa ser completa. Por isso Jesus verteu completamente seu sangue por nós. Mas se hoje eu quero desfrutar desta presença, eu tenho que entregar a minha vida ao Senhor. Por isso que a nossa conversão se dá por uma rendição. Como eu canso de dizer aqui, ninguém aceita Jesus, irmão. A gente se rende a Jesus. A gente se entrega a Jesus. Eu jamais pergunto a uma pessoa: você quer aceitar Jesus? Eu pergunto a ela: você quer entregar a sua vida para Jesus? Porque Jesus não quer que você o aceite, balance a cabeça. Não. Ele quer a tua vida. Ele quer o teu coração. Ele quer também o teu holocausto, que é a entrega completa da tua existência a Jesus. Ele não se entregou por você, então agora você se entrega a Ele. E Ele te leva a Deus. É isso a salvação, irmãos. É isso a conversão verdadeira. Não é uma aceitação mental, mas é uma entrega voluntária da nossa vida, como foi a entrega de Cristo também por nós, voluntária. Porque ninguém pode ser forçado a se converter, como ninguém pode ser forçado a ofertar nada. Se foi forçado, não foi oferta. Se foi forçado, a motivação já foi errada. Então não tem valor nenhum naquilo que se faz com a motivação errada. E no holocausto, irmãos, uma característica também chama atenção. Voltando ao texto em Levítico capítulo 1, lemos o versículo número 4, que diz assim: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Este é um símbolo que precisa ser muito bem entendido e, como eu repito, os judeus jamais entenderam isso. A maioria. O camarada queria obedecer a Deus. Ele sabia dos seus pecados. Porque quem peca sabe que está pecando. Sabe ou não sabe? Sabe. Não, pequei sem saber, isso não cola não. Tá? Pequei, mas não sabia. Não, isso aí não cola, irmão. Quem peca sabe. Até porque o Espírito Santo convence, né? Mostra, coloca diante de nós o erro. E o camarada, quando sabia que tinha pecado, ele tinha que levar aquele animal para ser oferecido ao Senhor. Há um simbolismo muito grande nisso aí que precisa ser entendido, né? Você imagina você com a sua criação, o gado que você cria em casa. Quantos criam gado aqui? Ninguém. Tem nenhum criador de gado aqui? Tá bom, quantos criam poodle aqui? Cachorrinho, Lulu. Ah, York, olha. Você tem um cachorrinho? Então vamos usar o seu cachorrinho como símbolo, já que você não cria gado, você cria um cachorrinho. Você vai pegar o seu Lulu e vai vir com ele pela coleira. Eu pequei, mas o Lulu vai ser sacrificado pelo meu pecado. Mas o Lulu é tão bonitinho, enquanto eu vou levando ele vai abanando o rabinho, olhando para mim com aquela carinha. Mas ele vai. Assim era o sacrifício. O camarada pegava um dos seus animais que ele criava, que ele conhecia, que ele estava ali, olhando para a carinha dele, aquele bezerrinho tão coitadinho, e levava ele para ser sacrificado no seu lugar. No seu lugar. E aí, alguém diria: não, eu deixo ele ali, mas não quero nem ver. Pode matar, eu não vou nem ver. Coitadinho, né? Meu Lulu. Não. Você tem que botar a mão na cabeça do seu Lulu, enquanto ele está sendo sacrificado. Crueza desse ato.
Por quê? Porque você tem que ter noção da tua responsabilidade. Você tem que ter noção de que aquilo ali está acontecendo por sua culpa. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, eu tenho que ter a noção de que aquilo aconteceu por minha culpa. Eu sou o culpado daquilo. E o colocar a mão sobre a cabeça do animal tem um símbolo de envolvimento, tem um símbolo de participação, irmãos. E isso é muito sério, porque quem oferece se une à oferta. Porque, na verdade, qual seria o certo? Quem pecou, morre. Esse é o certo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, diz a Bíblia. Mas o prêmio para o pecado é a morte. Então, quem teria que ter morrido por causa daquele pecado? Eu. Mas quem morreu? O Lulu. Quem morreu? Jesus, por mim. Mas quem deveria estar na cruz? Eu. Entende isso? Então, colocar a mão sobre a cabeça do animal ao ser ele sacrificado, simboliza, irmãos, a minha identificação com a oferta. Eu estou morrendo junto com ela. Eu estou morrendo com aquela oferta, porque aquilo ali aconteceu por minha culpa, por causa do que eu fiz. Então eu preciso passar por esse momento com uma decisão de entrega, ao colocar a mão sobre a cabeça. Eu não largo lá e vou embora sem ver o que aconteceu. Eu presencio tudo o que aconteceu, porque aconteceu por minha causa, por minha culpa. E esse entendimento é que falta muita gente, de que Jesus morreu por sua culpa, por você. E por isso você precisa se comprometer com Ele, colocar a mão sobre Ele, se envolver com Ele. A gente está disposto a colocar a mão? Está disposto a botar a mão no fogo? Ninguém está disposto a botar a mão no fogo. Nós estamos dispostos a nos comprometer, já que o que fizemos comprometeu Jesus. Por isso ele morreu, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não era possível. Então ele foi comprometido com isso. Ele se comprometeu por minha causa. Eu não preciso também me comprometer com ele. Mas aí começa a luta. Por falta desse entendimento, muita gente se recusa a se entregar a Jesus. Por isso, a palavra de Deus diz: são poucos os que serão salvos. Porque aceitar Jesus, todo mundo quer. Quem não quer aceitar Jesus? Ainda mais quando a igreja diz assim: aceita Jesus que a tua vida vai mudar para melhor. Quem não quer isso? Não é só maluco que não quer uma coisa dessa, né? Aceita Jesus, teu marido volta em 3 dias. Aceita Jesus, você arruma mulher. Aceita Jesus porque você vai ter um emprego. A tua doença será curada. Quem não quer um troço desse, irmão? Só doido que não quer um negócio desse. Entendeu? Agora, se entrega a Jesus, morre com Ele. Quem quer? Ninguém. Ninguém quer. Entrega a tua vida a Ele. Se anula por Ele. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Quem quer? Ninguém quer. A verdade é essa. Por isso são poucos os que serão salvos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quem quer morrer com Jesus? Ninguém. A gente quer viver. Eu quero viver. Jesus não disse que eu venho ter vida e vida em abundância? Negócio aí de morrer aí, pastor. Sai palavra dessa boca. Não é o que alguém diria? Mas para ter vida, tem que morrer. Se não morrer, não tem vida. Você entende isso? A lógica de Deus é essa. Para viver, eu tenho que morrer. Jesus disse: aquele que não negar a si mesmo, de modo nenhum, pode ser meu discípulo. Se eu não morrer para mim mesmo, não posso nascer para Deus. Não terei nunca vida em abundância se antes não decidir morrer. Morrer para a minha vontade, para os meus desejos, para os meus pecados, para os meus vícios, para as coisas que hoje dominam a minha vida, para me entregar completamente em holocausto ao Senhor que foi holocausto por mim. Colocar a mão é me comprometer com Ele. Quantos querem se comprometer com Jesus? São poucos, irmãos. Muita gente fala de entrega, mas poucos são aqueles que realmente se entregam, porque não querem desistir de si mesmos. Mas veja o que diz a Bíblia. Agora eu quero ler contigo o texto. Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2.
de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto não é cantar, não é pular, não é fazer trenzinho. O nosso culto não é ficar clamando bênção. O nosso culto é a entrega do nosso corpo, da nossa vida para Deus. Esse é o culto que Ele mais deseja de nós. E não vos conformeis, ou seja, não tomeis a forma deste século, deste tempo presente, mas se transformem pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer. Se eu não entregar, eu não transformo a mente. Se eu não me entregar, eu não experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não me comprometer com Cristo. Isso não é muito fácil. Ah, Cristo morreu por mim. Ah, que maravilha, mas eu não estava lá, não quero nem saber disso. Né? Vamos dizer, não, Cristo morreu por mim, mas eu não me comprometo com Ele, não ponho a mão sobre Ele, eu não me ligo a Ele, é Ele lá e eu aqui. Então Ele não morreu por você. Ele morreu por aqueles que se rendem a Ele. Aí sim a morte dele fará efeito sobre a sua vida. Senão Ele salvava todo mundo. Morreu, pronto, salvou todo mundo, perdoou todos os pecados, todo mundo acabou. Não. Ele morreu para quem se rende a Ele. Amém, irmãos? Pense nisso, porque essa é a verdade da palavra de Deus. E voltando a Levítico, no capítulo 1, versículo 2, Deus diz, fala aos filhos de Israel, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta gado e rebanho. Agora, o que diz aqui a Bíblia? Fala aos filhos de Israel. Deus está dirigindo-se à humanidade, Deus está dirigindo-se às pessoas. E lá em Romanos 12, 2, Ele está se dirigindo a nós. O que Ele diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É comigo e é contigo que Ele está falando. Ele está falando conosco. A oferta somos nós. A oferta é Jesus. Jesus por nós. É isso que temos que entender. Outra coisa importante em Levítico capítulo 1 está no versículo 6, quando diz assim, então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. Veja, a preparação desta oferta, ela vai mostrar para nós o que Deus quer. Esfolar, o que é esfolar? Tirar o quê? A casca, né? Tirar a pele, tirar o pelo, esfolar o holocausto. Tirou a casca, ficou o que está dentro. É ou não é? Deus não quer a casca de nenhum de nós. Deus quer o que está dentro. Por isso a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Deus deseja o que está dentro de nós. Ele não quer o exterior, mas Ele quer o interior. Por isso o animal era esfolado e partido para depois ser oferecido. Eu vou dizer uma coisa para você agora, Deus quer esfolar você. No bom sentido, tá bom? Deus quer esfolar você e a mim. Quer remover a casca. Porque na casca, às vezes, a gente dá um disfarce enorme, né, irmão? A casca, inclusive, hoje em dia é fácil, porque a casca hoje em dia tem cirurgião plástico, tem cosméticos dos mais caros, cremes dos mais poderosos. Tem um creme, irmãos, que é desse tamanho assim, custa uma fortuna. Você bota um pouquinho no olho, a ruga some. É uma coisa de louco. Isso é uma coisa de louco. Então, para resolver o problema da casca, é fácil. Você disfarça ela. Você bota uma roupa de crente, bota uma Bíblia na mão, a casca está maravilhosa. Mas não é a casca que Deus vai receber. A entrega é do coração. A casca tem que ser esfolada. E quando Deus esfolar, a gente vai achar o quê, irmão? Essa é uma pergunta para a gente pensar. Mas isso é a natureza desse holocausto e dessa oferta. E veja outra coisa importante. Deus não está olhando para a oferta. Porque depois que esfola, talvez não dê nem para saber que animal era. Pensa bem. Quando você vê um bicho lá no açougue, olhando para a carne, você sabe de que bicho é aquilo? É difícil. Né?
Não, isso aqui é uma carne de uma gazela, isso aqui é um... Não, você não vê, a carne é carne, carne com músculo. Não dá para ver aquele pedaço de quem é aquele bicho. Porque isso mostra para nós, irmãos, que Deus não vê muito o que eu estou trazendo, mas Ele está olhando para mim, Ele está olhando quem está trazendo. Nada que eu traga impressiona Deus. Nada que eu traga vai encher os olhos de Deus. Primeiro que Ele já manda esfolar logo. Ah, mas eu trouxe o meu boizinho, é tão bonitinho, Senhor, tem uma pintinha aqui, é lindo. Vai sumir isso aí, porque vai esfolar e não vai ser a pintinha que vai impressionar Deus. Ele quer que seja sem defeito. Isso está escrito. Mas o que Ele quer é o interior. O que Ele quer é o que está por dentro. Então não é o que se traz, mas quem traz que vai fazer toda a diferença. Aí eu volto a uma história conhecida lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. Gênesis capítulo 4, verso 4 e 5, é uma história que todo mundo conhece, pouca gente entende. Abel, por sua vez, trouxe, o que ele trouxe? Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Veja, Deus não olha o que eu trago, mas quem traz. A prova está aqui. Abel trouxe uma coisa, Caim trouxe outra coisa. Deus gostou de uma coisa, não gostou da outra coisa. Por quê? Olha para a Bíblia e você verá. Deus gostou de Abel e, por consequência, do que ele trouxe. Ao passo que Deus não gostou de Caim e, por consequência, do que ele trouxe. Se Deus gosta de mim, qualquer coisa que eu trouxer, Ele aceita. Mas se Deus não gostar de mim, eu posso trazer ouro puro, que Ele não vai aceitar. Está entendendo isso? Não é o que eu dou, mas é quem eu sou que fala mais alto aos olhos de Deus. Ele não está impressionado se eu vou trazer ouro puro. Ele está impressionado com quem eu sou. De Caim, ele não gostou, portanto não gostou da oferta. De Abel, ele gostou, portanto gostou da oferta. A oferta em si, Deus não come boi, Deus não come ovelha, Deus não come nada disso. Deus não bebe sangue, nada disso. Então não faz diferença a própria oferta. O que faz diferença é quem está trazendo. Então o que eu preciso é que Deus goste de mim. Por isso eu também não digo aceita Jesus, Deus é que tem que me aceitar. Se Deus me aceitar, Ele aceita a minha oferta. Se Ele não me aceitar, Ele não aceita a minha oferta, Ele rejeita também a minha oferta. Então, não basta apenas trazer a oferta, mas é importante como se traz a oferta. E aí eu vou à Bíblia também no livro de Provérbios, capítulo 15. Em Provérbios, capítulo número 15, no versículo 8, olha o alerta que esse texto traz para nós. O sacrifício, dois o quê? Perversos, o que ele é? Abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Olha como é isso que eu não estou dizendo para você aqui, irmão. O sacrifício de um perverso. Então veja, não é a oferta. Porque quem está em desobediência a Deus não pode ofertar. Não pode. Eu desobedeço a tudo, mas o dízimo eu trago. Você pega o seu dízimo e joga fora. Tá bom? Porque tu desobedece a tudo e quer trazer o dízimo. É perverso o que você faz. O sacrifício do insensato, do desobediente, é perverso. O sacrifício do perverso é abominável ao Senhor. Ao passo que a oração do reto é o prazer dele. O reto orou. Quem ora não entrega nada para Deus. Entrega boi, novilho, dinheiro. Não, só orou. Mas aquela oração foi melhor recebida do que um sacrifício enorme que um perverso trouxe para Deus. Dá para entender isso, irmão? Então não vamos inverter as coisas. O que fazemos para Deus, se não é de todo o coração, é abominável. Se não é acompanhado de retidão, de obediência, é abominável. Dízimo se torna abominável
se não for acompanhado de uma vida que se entrega. Porque antes de dar a Deus o meu dinheiro, eu tenho que dar a dele a minha vida. Por isso que ímpio não pode dar dízimo nem oferta na igreja. Eu nunca peço para algum visitante, para alguma pessoa que não é crente, dar nada na igreja. Quando eu falo de dízimo e oferta, eu estou falando para crente. Só o crente tem o direito, que também é um dever, de entregar dízimos e ofertas. O ímpio não tem esse direito, o perverso não tem, até porque isso cria uma confusão. Ele vai achar que por ter dado alguma coisa, saiu da igreja com menos pecados. Ó Deus, eu dei, o pastor falou lá, eu dei um checão. Então agora o Senhor faz uma vista grossa aí para esses meus pecados, que eu continuo cometendo, não quero largá-los. O Senhor faz uma vista grossa aí. Não é assim. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Foi o que disse Pedro a Simão, o mágico, que achou que com o dinheiro podia comprar o dom de Deus. Então, amados, não importa tanto o que eu faço, mas importa como eu faço, de que maneira eu faço. Até o sacrifício vai perder sentido se eu deixar de entregar a minha vida para Cristo. Ele entregou a dele por mim, mas eu não entrego a minha por ele. O sacrifício dele por si só não me salva. O sacrifício de Cristo salva aquele que se rende a ele. Isso tudo precisa ser entendido por nós, irmãos. Para entendermos o holocausto, para entendermos Jesus e o que Deus requer e espera de cada um de nós. Como eu disse, Deus não se importa e não se impressiona com aquilo que eu trago. Abre em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 11. Isaías, capítulo 1, verso 11 e verso número 16. Diz assim: olha o que Deus está falando àquele povo, ao mesmo povo que ele mandou trazer o sacrifício. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto. Farto de quê? De holocaustos, que ele mesmo instituiu, de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Por quê? Não é a coisa que interessa, mas é o porquê eu faço a coisa. É o coração de quem oferta. E o povo começou a fazer isso só porque estava escrito, mas sem entender e sem dar o real significado daquilo. Então Deus diz: eu não quero isso. E versículo 16, ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Porque o povo vinha com um bicho, mas vinha também com um bicho no corpo, né? Trazia o bicho para sacrificar, mas ainda estava cheio de bicho no corpo, cheio de maldade, cheio de mal. E Deus diz: se lavem, se purifiquem, tirem a maldade dos atos de vocês, parem de fazer o mal, para depois trazerem o sacrifício. O sacrifício não é nada em si mesmo, se não for entendido e compreendido. Por isso nós estamos hoje falando à igreja a respeito desse tema. E Davi, irmãos, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele talvez mais do que qualquer outro judeu, aprendeu essa lição no seu relacionamento com o Senhor. No Salmo número 40, vamos ler juntos, no versículo 6. Salmo 40, no verso 6. Olha o que diz Davi aqui, irmãos. Salmo 40, verso 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Davi entendeu que o que Deus está querendo não é sacrifício, holocausto, oferta. Ele está querendo um entendimento disso. Ele está querendo que eu entenda a razão e que eu, através dele, mostre que amo a Deus, que através daquele ato me comprometa com Deus, coloque a minha mão sobre aquilo, entregue a minha vida, o meu coração. Por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu que o que Deus queria dele não era o seu dinheiro, nem as suas ofertas. O que Deus queria dele era o seu coração. O resto é consequência desse primeiro relacionamento. O resto é consequência, irmãos. Davi entendeu a palavra de Deus. Não adianta sacrificar quando se é surdo para o que Deus fala. Aí o sacrifício perde completamente o seu valor. E é possível oferecer a Deus, irmãos, sem contudo agradá-lo.
É possível. E o texto mais conhecido a respeito disso está em primeiro livro de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Todo mundo conhece, mas é preciso prestar atenção no que diz o texto. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Veja, irmãos, é possível oferecer e não agradar, porque não obedece. Se não obedece, não adianta a oferta. A oferta não é troca por obediência. Como eu disse, oferta não é pagamento por pecado. Eu não obedeci, então eu vou ofertar. E aí eu vou pagar o que eu deixei de fazer. Deus não aceita isso. Está claro aqui o conceito. Deus não aceita, embora igrejas usem isso desde a época da Igreja Católica com as indulgências. A Igreja Evangélica hoje faz pior que a Igreja Católica, porque usa o mesmo princípio para enganar as pessoas. Pague pelos seus pecados. Pague pelo favor de Deus. O mesmo princípio é adotado hoje. Mas é errado, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura dos bichos e o sangue dos bichos. E Deus já dizia isso no Antigo Testamento. Então eu posso dar a Deus tempo, dinheiro, força, tudo, mas continuar surdo para a sua vontade. Fique adiante. Posso servir a Deus. Por isso ele disse: Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo outro. Ele vai dizer: não te conheço, some da minha frente. Porque você me conhece, mas eu não conheço você. Você fez em meu nome, você deu seu tempo, sua vida, mas você nunca me deu o que eu queria, o teu coração. Você nunca me deu o que eu queria de verdade. A tua vida, o teu holocausto, nunca foi entregue. Por isso eu não conheço você. Abra comigo a Bíblia em Oséias, capítulo 6, versículo 6. No livro de Oséias, capítulo número 6, no versículo número 6, está escrito assim: Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Para participar do sacrifício, é preciso obediência em primeiro lugar. Só pode sacrificar quem está disposto a obedecer. Sacrifício não é para pagar desobediência. Deus quer, queridos, que nós realmente façamos o que significa o holocausto. Subir ao alto. Subirmos juntos com a oferta que oferecemos. Ou seja, entregar a Deus aquilo que estamos oferecendo. Somos nós, comprometidos com a oferta e entregues juntamente com ela, é o que o Senhor está esperando. E para terminar, eu quero voltar ao primeiro livro de Samuel, agora no capítulo 13, para usar mais uma vez a vida de Saul como um mau exemplo. Um exemplo de alguém que não entendia, como a maioria dos judeus nunca entendeu e não entende até hoje, do que Deus estava falando. 1 Samuel, capítulo 13. Saul ofereceu, irmão, a Deus. Só que ele ofereceu por medo e não por obediência. Por medo não vale nada. Por medo não tem valor nenhum. 1 Samuel 13, versículo 8 até o 12, diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele fez. Mal acabara de oferecer, eis que chega Samuel. Saul sai ao seu encontro para o saudar. Samuel pergunta: o que você fez? Respondeu: vendo que o povo ia se espalhando e que você estava demorando e que os filisteus já estavam se ajuntando, eu disse comigo mesmo: agora os filisteus vão descer contra mim e vão acabar comigo.
e então eu não tive ainda o favor do Senhor. Então, forçado pelas circunstâncias, pelo medo do povo, pelo medo dos filisteus, eu ofereci holocausto. Foi isso que ele fez. O prazo estava apertando, os inimigos estavam chegando, o povo estava se espalhando, por medo, ele ofereceu. Deus aceita um holocausto oferecido por medo? Não aceita. Por isso Samuel o repreendeu. Por isso, a partir daquele dia, o reino foi tirado de Saul, embora ele continuasse ainda reinando, mas já não estava mais sobre ele a bênção de Deus, porque ele decide não obedecer e sacrificar. O versículo 13 e o versículo 14 diz: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Por que Davi agradava a Deus? Davi até esse momento não tinha ofertado nada a Deus, mas Deus gostou de Davi, e a partir daí gostava de tudo que Davi dava a Deus. Se Deus não gostar de você, não adianta dar nada para Ele, que Ele não vai gostar pelo que você dá. Primeiro Deus tem que gostar de você, para depois Ele aceitar o que você dá. E a partir dali, Deus disse a Saul: você não vai mais reinar, porque agora Deus chamou um que Ele gosta, e Ele já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardou você o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Isso é o holocausto, irmãos, e é isso que nós temos que entender. Tire todo o conceito errado do teu coração, toda a contaminação a qual você tem sido submetido por tantos anos, ouvindo tanta besteira. Fique só com a palavra de Deus, só com ela. Entenda o que diz a palavra de Deus, para que você possa servir a Deus com alegria e servir a Deus da maneira certa. Amém? Que Deus abençoe a igreja e que Deus nos abençoe através da sua palavra. Vamos louvar ao Senhor como culto a Deus, como sacrifício agradável ao Senhor. Vamos render a Ele a honra, a glória que lhe são devidas, por gratidão que sentimos, por tudo aquilo que Ele já tem realizado por nós. Não como uma troca por Deus, mas como um reconhecimento pelo que Ele tem feito. Deus está requerendo de você, sabe o que, meu irmão? A sua vida. O que Deus está esperando de você é o seu coração. E isso só você pode entregar. Ninguém mais pode fazer isso por você. Ou você entrega o seu coração, ou não precisa entregar mais nada para Ele. Ou você entrega a sua vida, ou não precisa dar mais nada. Porque o resto Ele não aceita antes da sua vida ser entregue. Ele só vai aceitar algo de você depois que você entregar o principal, que é a tua vida e o teu coração. Vamos louvar ao Senhor, depois vamos orar, clamando ao Senhor. Não posso mais viver pra mim mesmo, ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus. Sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Não posso mais viver pra mim mesmo, ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia,
momento, Senhor, falar contigo, Pai, sobre tudo aquilo que ouvimos esta manhã, sobre todo o entendimento que o Teu Espírito nos deu a respeito da verdade da Tua palavra. Não permita, Senhor, que nenhum de nós seja contaminado com ensinamentos errados, com conceitos errados a respeito de verdades tão preciosas da Tua palavra. E que a verdade que ouvimos esta manhã, ela faça uma transformação na nossa vida, uma transformação no nosso relacionamento contigo, Senhor. O que Deus está requerendo de você, meu irmão, é a sua vida. Há alguém aqui esta manhã que quer entregar a sua vida para Cristo? Levante a sua mão onde você está. Você quer se render a Jesus essa manhã? Há alguém aqui que quer entregar a Cristo a sua vida e quer se render a Ele, entregar a Ele o teu coração, uma vida ali. Quem mais quer entregar a vida para Cristo? Alguém mais quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui à frente se você tem o desejo de fazer isso. Alguém mais? Renda-se a Cristo. Glória a Deus. Qual é seu nome? Pai Santo, eu quero te agradecer. Como é seu nome? Gratuito. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essas vidas, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por essa entrega do Júnior, da Glacinha, Pai. Por mais essa vida, Senhor, que aqui chega para se entregar a Ti, Pai. O Senhor conhece cada um desses corações, meu Deus. O Senhor sabe da motivação de cada um. Há mais uma vida aqui, Senhor, que eu também quero colocar nas Tuas mãos. Abençoando, meu Deus, segundo a Tua palavra. Te agradecendo pelo que o Senhor operou nesses corações, Pai. Pela palavra que ouviram, Pai, que vai mudar as suas vidas de uma forma definitiva. Mudando a consciência, mudando as motivações, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está de braços abertos para receber. Se esta entrega que eles estão fazendo agora, ela é voluntária e ela é completa, Pai. Eu sei que o Senhor vai receber, está recebendo nesse momento. Porque o Senhor deseja uma entrega voluntária, uma entrega completa dos corações, uma entrega por nada, Pai. Não com o objetivo de ganhar alguma coisa, mas porque reconhecem que é no Senhor que todas as coisas existem, Pai. Recebe, Senhor, essas vidas e abençoa estes teus filhos de maneira que este ato aqui seja definitivo na vida deles, produzindo uma mudança, uma transformação completa na existência de cada um. Eu oro por eles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos participar da ceia. Não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus. Os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de renúncia, lugar de confiar, porque tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar, porque tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar.
louvamos, Senhor, por esse momento precioso para nós. A ceia que nos foi entregue como um símbolo que requer também entendimento, um símbolo da tua morte, do teu sofrimento pela nossa vida, Pai. E aqui estão simbolizados através do pão, do teu corpo, através do cálice, o teu sangue, que foi completamente entregue, moído, derramado em favor de nós, como holocausto, como sacrifício completo de si mesmo, pela vida de cada um de nós. E aqui estamos nós para te agradecer, para celebrar a ceia em obediência à tua palavra, mas motivados pela gratidão que sentimos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela tua operação em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor realizou e tem realizado em nós. Obrigado, Senhor. É o que temos a te dizer esta manhã. Obrigado pelo pão que partimos, pelo sofrimento que ele representa do teu corpo, Senhor, causado por nós, causado pelos nossos pecados. Estamos aqui para te dar graças por isso, Senhor, e celebrar juntos a ceia em teu nome, Pai. Oramos por esse pão, te agradecendo por tudo que o Senhor tem realizado e tem feito por nós. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Participemos do pão. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse cálice. Como diz a Bíblia, o cálice da nova aliança, feita conosco através do sangue derramado por Cristo. Nesta aliança fomos resgatados pelo Senhor. Pelo seu sangue fomos remidos dos nossos pecados. O preço foi pago por nós. O preço de sangue, Senhor. Sangue que nos purifica e que nos torna mais alvos do que a neve. Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade de juntos participarmos da ceia, pela aliança que ela representa também entre nós. Se temos contigo uma aliança, também temos uns com os outros, Pai. E que nada venha quebrar esta aliança no meio da tua igreja. Promove a unidade da igreja, Pai. Tira de nós as desavenças, o desentendimento, Senhor, as diferenças que nos separam. E nos une através do teu sangue, desta aliança que foi feita conosco. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados e as nossas falhas. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar, porque tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar
pode confiar, porque tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar, estou no teu altar, estou no teu altar. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, recebe o nosso culto, Senhor. Recebe o nosso louvor neste lugar. Glória a Deus.